Queridos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos. E antes eu quero te pedir, compartilhe, divulgue e evangelize comigo através da Escola Bíblica Dominical. Ok? Ouça o vídeo até o final e deixe o seu comentário. Vamos! A nossa lição de número 6, lição essa que tem como título O Livro de Ester. O nosso textuário está escrito em Ester capítulo 4, versículo de número 14, que diz assim, porque se de todos te calares, neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe para que tal tempo como este chegaste ao reino? Ok? A verdade prática diz o seguinte: a perfeita vontade de Deus nos guia por caminhos que leva-nos ao cumprimento do seu eterno propósito. Sempre a vontade de Deus é a que nos favorece. Então, sigamos a vontade de Deus. Vamos seguir para a nossa leitura diária, versículo a versículo. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: o livramento de Ester é a revelação divina escrita, completa e perfeita, baseada em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus sempre nos corrige para o nosso bem e para o bem da obra dele. Ok? Vamos seguir. Na terça-feira, nossa meditação diz: o contexto do livro de Ester remete ao cativeiro da Babilônia, baseado em Jeremias capítulo 25, versículo de número 11. E capítulo 29, versículo 10 ao 14. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Porque assim diz o Senhor: certamente que passando os 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei que pensamento tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e ireis orar a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E sereis achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar ao vosso cativeiro, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei-vos a trazer ao lugar de onde vos transportei. Está a palavra do profeta Jeremias, e que se cumpriu na íntegra quando o povo foi levado para o cativeiro e depois retirado do cativeiro. Ok? Vamos seguir. Na quarta-feira, nossa meditação diária está em Esdras capítulo 1, versículo de número 1 ao 3, que diz: o contexto do livro de Ester remonta ao decreto de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo assim: de Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está o reino, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus como ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é Deus que está em Jerusalém. Aí é o testemunho do próprio rei da Pérsia, dizendo que só há um Deus, criador de todas as coisas, o Deus de Israel. Vamos seguir. Na quinta-feira, nossa meditação diária diz: instruções para os cristãos se relacionarem com o governo terreno. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4.
Demonstro, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhais uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao seu conhecimento da verdade. Ok? Ter uma vida sossegada diante do governo não quer dizer ser conivente com os desmandos de governos, qualquer que seja ele, e, sobretudo, quando este governo milita contra os céus. Quando milita contra os céus, aí o cristão deve ter sabedoria dos céus para se lhe opor. Ok? Vamos seguir. Na sexta-feira, nossa meditação diária. Tudo precisa bem estar, até que surgiu uma ordem contra os judeus. Tudo parecia bem até que surgiu uma ordem contra os judeus. Baseado em Esther, capítulo de número 3, versículo de número 7 ao 13, que diz assim: no primeiro mês, que é mês de Nissan, no ano 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã para cada dia e para cada mês, até do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos todos e de todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis dos povos e que não cumpre a lei do rei. Por isso não convém que o rei deixe ficar, se bem das leis de todos os povos, que cumpra a lei do rei. Por isso não convém que o rei deixe ficar, se bem parecer o rei, decrete-se que matem e porei as mãos dos que fizerem obra 10.000 talentos de prata, que entre no tesouro do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, o Agite, o adversário dos judeus, e disse ao rei: Amã, essa prata te dado com também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram esse escrivão do rei no primeiro mês, no dia 13 do mês, conforme tudo quanto Amã mandou se escrever na província do rei e dos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, cada província segundo sua escrita, e cada povo segundo sua língua, em nome do rei Assuero, que se escrevesse e com o anel do rei se selou, e enviar-se carta por intermédio dos correios toda a província do rei, para que destruísse e matasse e fizesse perecer todos os judeus, desde os jovens até os mais velhos, crianças, mulheres, em um mês, mesmo dia e 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que sequenciasse os seus que se sequestrasse os seus bens. Aí está, quando o povo de Deus é apertado pelas lutas que sobrevêm por decreto de governos, o povo de Deus tem que recorrer aos céus. Esse é o caminho correto, recorrendo aos céus e pedindo que lá os representantes represente bem aquilo que foi para que foi colocado. Ok? Vamos seguir. No sábado, finalmente, a instituição da festa de Purim e o livramento dos judeus, baseado em Esther capítulo 9, versículo 20 ao 28, que diz assim: e Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou carta a todos os judeus que se achavam em toda a província do rei e do rei Assuero, ao de perto e ao de longe. E confiaram os judeus e tomaram sobre si, sobre suas descendências e sobre todos os que chegaram a ele, que se deixasse de guarda esses 2 dias, conforme o que se escreveu deles, segundo o seu tempo determinado, todos os anos, e que esse dia seria lembrado e
guardado a cada geração, família, província e cidades, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre o da sua descendência. A aflição foi tão grande que se estabeleceu um dia para lembrar desta tragédia que se abateria se Deus não os socorresse. Então, esta que nós aprendemos é que nós precisamos sempre recorrer a Deus nas horas difíceis da nossa vida, ok? Até o próximo vídeo. Divulgue, compartilhe e evangelize comigo através da Escola Bíblica Dominical.